com outro retorno aqui, vai dar certo agora. A gente vai conseguir fazer com tudo. Vamos iniciar então. Boa tarde para você que tá aqui, que tá chegando. A gente está no aquecimento para a jornada do 0 aos 5.000 vendendo doces, que é a jornada que vai acontecer dos dias do dia 1 até o dia 7 de novembro. É uma jornada em que eu vou te falar aí o caminho para você percorrer para alcançar o faturamento de até R$5.000 vendendo doces da cozinha e da sua casa. Mas antes disso eu quero te contar um pouco quem sou eu, né? Principalmente se você está chegando aqui agora de paraquedas, nunca me viu, não sabe quem eu sou. Eu sou a Cris Garcia, tô na confeitaria, né? Trabalho com a confeitaria já há mais de 6 anos e eu tô nesse processo agora agora não, já tem um tempo, né? Tem mais de um ano aí que eu tô nessa empreitada de trazer toda essa experiência que eu tenho, toda a minha formação tanto de cursos mesmo que eu já fiz e de tudo que eu fui desenvolvendo nesse período todo, produzindo e vendendo doces. Então eu tô nesse processo de trazer isso para vocês, de ensinar, de compartilhar, porque se tem uma outra coisa que eu amo demais na minha vida é dar aula. Antes de vir para a confeitaria, eu dei aula, né, aulas de física e matemática nas escolas estaduais aqui da minha cidade. Dei aula particular aí por mais de 3 anos. Então, assim, isso tá aqui intrínseco, sabe? Tá dentro de mim, não tem outra saída. Minha paixão é a sala de aula e pra mim foi um casamento perfeito, poder juntar a minha paixão em ensinar com a confeitaria. Então hoje eu tô aqui. Só que a confeitaria pra mim, ela vai muito, mas muito além da receita. A gente precisa de uma boa receita? Sim. Precisa sim, porque se a gente não tiver uma boa receita, a gente fica sempre naquele processo de perder dinheiro mesmo, porque você faz um monte de teste, a coisa não vai, a receita não anda, tudo desanda, não rola. Então, a gente precisa de receita, mas a gente precisa de técnica, a gente precisa saber ler uma boa receita, saber executar bem uma receita, para a gente conseguir, inclusive, reajustar ali um ponto ou outro que fique um pouco falho durante a execução da nossa produção mesmo. Então, a confeitaria para mim, ela vai além de uma mistura, ela vai além de utensílios, ela vai pegar toda a parte de gerenciamento. Então, aqui o que eu vou te mostrar, tanto aqui no YouTube, durante esse aquecimento para a jornada, tanto na jornada e lá no meu Instagram também, que depois eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder clicar e já me seguir lá no Instagram. Diariamente eu venho falando sobre essa rotina minha dentro da confeitaria e principalmente sobre os pontos da parte de gerência. Por quê? Quando a gente fala em ser confeiteira, a gente fala em ter um negócio. Um negócio é mais do que reproduzir receita. É você saber colocar o preço, é saber a importância de calcular bem o preço do seu produto. É saber como vender, é saber como organizar as finanças do seu negócio, como construir relacionamento com o cliente, como construir boas relações com fornecedores, enfim. É uma série de coisas aí, de pontos que a gente vai ajustando no meio do caminho para realmente ter um negócio de sucesso, um negócio próspero. E isso só vai acontecer quando a gente tem informação e conhecimento. Então eu tô aqui, tô muito feliz de estar aqui mais um dia para completar, né, esse aquecimento para a jornada que a gente está fazendo aqui. Hoje é a aula 3 e a gente vai ter aulas de aquecimento até o dia 31. E no dia 1º a gente começa oficialmente a jornada do 0 aos 5.000 vendendo doces, tá? Ó, tô aqui tanto no retorno aqui do YouTube quanto no Instagram. Quem estiver entrando no Instagram, ó, a gente tá no YouTube, vem aqui pro YouTube para poder acompanhar tudinho aqui. E você que tá aqui no YouTube comigo, vamos seguir, não é mesmo? Porque é para isso que a gente veio, né? Para poder falar umas coisas que é meio difícil de engolir, hein? Primeiro, eu quero falar para você o seguinte: aqui não tem meia conversa, aqui não tem mimimi, aqui não tem tadinha da Cris, não tem, não existe isso aqui, tá? Aqui tem assumir responsabilidade, assumir compromisso com aquilo que é necessário. O que a gente está fazendo? O que a gente está buscando? A gente quer uma confeitaria que dê lucro, que dê retorno financeiro. A gente está trabalhando para, de fato, ter um retorno financeiro. Ok. O que eu tenho que fazer? Resumidamente, trabalhar. Aonde que eu vou empregar as minhas energias, o meu tempo, as minhas horas?
Aí, dependendo do planejamento que a gente fizer, a gente vai definir, não, eu vou trabalhar um pouco nisso, eu tenho que estudar tal coisa, eu tenho que entender tal processo, eu tenho que produzir tanto para poder chegar no faturamento que eu quero. Então, a gente vai alocando isso tudo. Só que no meio disso tudo, desse monte de trabalho que a gente tem que fazer, vem aí a primeira verdade que eu preciso te contar. E que eu não sei se você já escutou isso, se alguém já te contou isso, mas se ninguém contou, eu preciso te falar. Eu preciso porque não é fácil e eu vejo muita gente sofrendo por conta disso, que é o famoso ninguém me apoia. Essa é a primeira verdade que eu preciso te contar. Quando você para a sua vida, para de trabalhar, para de produzir, para de andar para frente, porque você tá lá encostada no ninguém me apoia, acabou tudo. Você pode fechar a conta e trabalhar de carteira assinada, porque a confeitaria ou o mundo do empreender não vai ser para você. Quando que empreender vai ser para você? Quando você perceber que as pessoas não precisam necessariamente te apoiar. Uma coisa é você desejar o apoio de alguém. Uma outra coisa é a pessoa ter obrigação de te apoiar. Então vamos começar a esclarecer isso aqui. Primeiro, quem tem que apoiar o nosso negócio? Quem está no negócio junto com a gente. Então, eu vou dar o meu exemplo, tá? Eu tô aqui, eu sou casada, eu tenho 2 filhas. O meu marido, ele tem o trabalho dele, ele tem o emprego dele. Eu não fico 100% do tempo ali olhando, por mais que ele trabalhe home office, eu não fico ali olhando para ele cada vez que ele fala uma coisa, ou então que ele faz uma coisa correta no trabalho, eu vou lá e bato palma. E falo, nossa, começo a ligar para a família toda, nossa, olha aqui, o Einer conseguiu fazer tal coisa, olha que legal, vamos comemorar junto com ele. Não, é só mais uma etapa do trabalho dele. Para ele executar bem o trabalho dele, ele tem que pesquisar, ele tem que estudar, ele tem que se aperfeiçoar, senão ele vai se dar mal também lá. Vai ter uns tropeços. Mas nem por isso eu tô lá para falar, olha lá que feio, olha lá, ele não se preparou tanto, então nem vou dar bola para ele. Não, é só o trabalho dele. E acontece altos e baixos, e ele tem que se preparar mais para ter cada vez resultados melhores. A diferença é que, como ele está trabalhando no regime de CLT, por exemplo, né, carteira assinada ou um contrato, ele não tem obrigações gerenciais com a empresa para a qual ele presta serviço. A obrigação dele é dentro do cargo dele. Agora vamos transferir para cá. Eu sou confeiteira e eu sou dona da minha confeitaria. Eu tenho todas essas funções e obrigações dentro do meu cargo, que é o quê? Produção. Então, como confeiteira, eu tenho que estar aqui produzindo. Só que, além disso, eu também tenho que vender o produto que eu produzo. Eu tenho que divulgar, porque senão não tem venda. Eu tenho que gerenciar todo o dinheiro que entra e sai. Eu tenho que calcular quanto vai custar cada coisa. É diferente se eu conseguisse um emprego numa confeitaria, por exemplo, ou numa padaria, e fosse lá... Ai, desculpa, bati o pé aqui. E fosse lá simplesmente para produzir. Todas essas outras funções que estão ali atreladas seriam de outras pessoas, não seria minha. Mas aqui, quando eu decidi empreender, quando eu decidi abrir a minha confeitaria, essas responsabilidades todas cabem a mim. E não é porque é muita coisa que todo mundo tem que estar aqui me bajulando, tem que dizer, não, vamos lá, eu vou fazer junto com a Cris e tal, porque ela está começando o negócio. Tem lugares, tem pessoas, tem famílias, tem grupo de pessoas, de amigos, que são assim, que vão lá, que vão dar apoio, que vão dar maior força, que vão estar junto, que vão passar a noite enrolando o brigadeiro para você poder vender mais, para você produzir mais, para te dar aquele gás inicial. Mas não é regra, é exceção. Porque você está fazendo o seu trabalho. Só que você decidiu começar do zero. Para que alguém tenha um emprego de carteira assinada, teve uma pessoa que também começou do zero. Teve uma pessoa que também falou, olha, vou fazer meu negócio, vou trabalhar por minha conta. E aí foi descobrindo esse monte de coisa que tinha que fazer também, segurou as pontas, encarou mesmo com força, com determinação e botou a empresa para rodar. E aí o que acontece? À medida que a gente encara tudo que tem que ser feito, o que vai acontecer com a gente é que a gente vai colocar a nossa empresa para rodar e daqui a um tempo a gente já vai estar numa linha de faturamento que a gente vai conseguir
contratar pessoas. Aí lembra aquele monte de coisa que a gente tinha que fazer? Que todo mundo tem que fazer quando começa a empreender? Todo mundo. A gente começa a delegar, a gente começa a contratar pessoas para fazer. Então, você pode contratar uma pessoa para fazer atendimento ao cliente, para poder cuidar das embalagens, outra para fazer a limpeza. Você começa a delegar as funções. Só que para isso acontecer, para você chegar nesse nível, você precisa passar por essa primeira fase. Não tem outra saída, tem que passar por essa primeira fase. E daí, como que a gente vai passar bem pela primeira fase? Aprendendo como fazer. Aprendendo passo a passo para conseguir fazer bem. Não tem outra saída. Agora, a gente não pode parar quando a gente percebe que, não tem ninguém me apoiando, então é muito difícil. É difícil mesmo. É difícil. E eu vejo muitas meninas assim, talentosíssimas, que param porque às vezes o marido não apoia, ou a mãe não apoia, ou não tem ninguém que pode olhar as crianças para ela poder trabalhar. Eu sei disso. Isso assim, é duro, eu sei que é. Mas a jornada não é fácil. Então, o que eu tenho para te falar? Nesse primeiro ponto, tem que se organizar, tem que planejar. Talvez você estivesse querendo começar, sei lá, com 5, 6 produtos, mas não tem ninguém para te dar esse suporte, começa com um. Mas não deixa de começar. Começa com um, depois você inclui mais um, você vai se organizando, você vai achando ali uma forma de produzir, de encaixar a sua produção na sua rotina e a coisa vai aumentando, vai encorpando, entendeu? Não deixa de fazer, mas não fica contando que todo mundo vai parar para te apoiar. E como que a gente mede muito esse apoio hoje? E eu vejo isso assim muito forte. Esse apoio está sendo medido pela interação aqui nas redes sociais. Postei uma foto, ninguém curtiu. Fiz uns stories, todo mundo passou batido, mas ninguém respondeu a enquete. Ninguém respondeu caixinha. Como assim? As pessoas estão vendo e não estão respondendo. Nossa, fulano só tá olhando lá, para poder ver o que eu tô fazendo. Mas comprar mesmo que é bom, não compra. As pessoas são assim. A gente também às vezes faz isso. Vai lá passando stories lá de alguém. Nossa, olha que legal. Pronto, passou. Não respondeu nada, não comprou nada. Só que a gente acaba entrando num ciclo de cobrar as pessoas que a gente conhece. Mas elas não têm obrigação conosco. Quem tem obrigação com a gente, com a nossa empresa, é quem também assume os riscos da empresa. Quem tá ali junto. Você tem sócio? Você tem alguém que trabalha com você? Você tem um funcionário já? Essas pessoas, sim, aí elas têm um nível de obrigação com você. Agora, se ela não trabalha junto com você, se ela não é sócia, nada, então ela não tem esse nível de obrigação. Começa a pensar um pouco mais sobre isso, porque vai ficar um pouco mais leve, vai ficar um pouco mais tranquilo de você seguir os dias. Não fica se cobrando tanto, não fica nessa, não, tem que fazer, a pessoa ela tem que estar aqui, mas é um absurdo. Mas é como é, a gente não tem como mudar. A Valesca Brus, ela fala muito sobre entrega de resultados. Enquanto você não entregar resultado, não colocar resultado na mesa, vai ser difícil você ter apoio. E o que seria esse resultado? Será que vale a pena, aí fazendo a minha leitura, né? Será que vale a pena as pessoas que estão ao seu redor parar a vida para investir nesse sonho seu? Para muita gente, empreender é loucura. Para muita gente empreender é coisa assim de outro mundo, que você tá assim, isso é só coisa, fogo de palha, e daqui a pouco vai passar. Será que você realmente vai entregar, vai dar gás ali, vai seguir com essa ideia? Será que vale a pena as pessoas que estão ao seu redor parar tudo para poder investir ali? Ou será que você vai cansar daqui uma semana e todo mundo vai ter parado a vida uma semana à toa? Tem um pouco disso também, sabe? Então, assim, o apoio a gente vai buscar, a gente vai ter à medida que a gente realmente mostrar para as pessoas que estão ao nosso redor que aquilo ali é sério, que aquilo ali não é uma brincadeira, que aquilo ali não é um fogo de palha e que as pessoas precisam nos levar a sério. E muitas vezes o apoio vem de uma forma que a gente não está esperando. Às vezes o apoio vem silencioso, ele vem através de uma divulgação. Nossa, a minha prima tá fazendo doce. Você vai casar, né? Você podia fazer lá um orçamento com ela e tal. Eu não sei quanto que custa não, porque eu ainda não comprei com ela. Mas eu sei que é muito bom. Eu sei que todo mundo que come gosta. Às vezes o apoio vem assim. E você nem tá sabendo.
Daí a pouco você recebe uma mensagem de alguém querendo comprar com você porque foi aquela prima que mora lá em outra cidade que te indicou. Percebe como nem sempre é como a gente quer, mas a coisa vai caminhando. Agora, o quanto de empenho você está colocando ali? O quanto de realidade você está dando para aquele sonho que está saindo do papel? Começa a pensar nisso, tá? Essa é a primeira verdade. Eu vou até anotar aqui, como eu fechei o computador, tava tudo no computador. Deixa eu colocar aqui, que aí depois eu boto aqui na frente para vocês tirarem um print. Falta de apoio. O segundo que eu quero falar é o seguinte: a tal da hora certa para começar. Qual é a hora certa para começar? O que você precisa ter para poder começar? Muita gente fica assim: ah, não, mas eu preciso ter meu ateliê, eu preciso ter a melhor ferramenta para poder trabalhar, eu preciso ter a melhor bailarina ou a melhor batedeira, ou eu preciso ter um forno que funciona. Eu preciso. Ok. Então faça ali a sua listinha. Faz a sua lista do que você precisa, no seu plano ideal, o que é essencial para você botar sua confeitaria para rodar a todo vapor. Faz ali a sua lista. Aí do lado você vai fazer uma lista. O que eu tenho? O que eu tenho em casa hoje dessa lista que eu preciso? E depois você vai fazer uma outra lista. O que eu posso comprar para começar? Daquilo que eu preciso. E no final, sabe o que vai acontecer? Você vai pegar aquilo que você já tem, com o que você pode comprar, vai juntar e vai ver o que você pode produzir. Ah, mas eu quero fazer bolo de casamento de 3 andares e não abro mão disso. Bolo coberto de pasta americana, cheio de flores e não sei o que, modelagem, tudo feito à mão, personalizado. Esse é meu sonho de princesa, ter uma confeitaria especializada em bolo. Ok, por onde você vai começar? Você vai esperar ter toda a parte de instrumentação, toda a parte de ferramenta, de utensílios que você precisa para fazer bolo de casamento, de andar, de pasta americana com modelagem especial? Você vai começar com a panela e a espátula de silicone fazendo um brigadeiro para poder fazer um caixa, para monetizar a sua empresa, para conseguir reinvestir na empresa, comprando melhores equipamentos, melhorando a sua produção, fazendo rede de clientes, cativando os seus clientes, criando um relacionamento, para que todas as pessoas que você está formando na sua base de cliente, todos eles que vão em algum momento se casar, fazer uma festa de debutante, comprar um bolo para batizado, que são festas maiores, que tem também essa imponência, fazer uma comemoração de bodas ou uma renovação de votos, lembrem de você, porque você já é a pessoa que eles confiam, que construiu um relacionamento de confiança com eles, que entrega o melhor brigadeiro que eles já comeram, o melhor doce que foi possível ser feito na sua cozinha, nas condições que você tinha. Você fez o melhor para entregar para aquele cliente. E quando ele precisar de construir o sonho dele através de uma festa, a comemoração vai ser feita com o seu bolo. Porque você já vai estar num ponto de já ter uma cartela de clientes que possibilitou esse crescimento, inclusive da sua empresa. Entendeu como é ao contrário? E daí, se a gente fica esperando só a hora certa para começar, a gente nunca começa. Porque a gente não sabe qual é a hora certa. Ninguém sabe, a verdade é essa. Que horas que é a hora certa? Ah, é semana que vem, terça-feira, 3 horas da tarde? Não sei. Ninguém sabe, a gente não tem como mensurar isso. E quando a gente não tem esse controle, a gente precisa começar a executar. Então, essa é a segunda verdade. Não existe hora certa. Existe a hora de começar. E começar com o que tem. Com o que tem disponível, tá? Então, isso a gente precisa ter em mente também. Deixa eu anotar aqui o 3 e o 4. E aí? Vocês têm dúvidas, perguntas, comentários? Ó, o pessoal no Instagram tá entrando. Quem tá chegando aqui no Instagram, corre lá pro YouTube, que lá a imagem tá inteira. E eu consigo ver no chat ali direitinho para poder responder vocês.
terceira coisa... Deixa eu botar aqui. A terceira coisa que eu quero falar... antes de falar a terceira coisa, já quero pedir porque eu peço mesmo, né? Tem jeito? Já me conhece. Já sabe, ainda mais que eu tô aqui adorando essa estreia no YouTube, porque eu tô adorando fazer vídeo aqui junto com vocês, construir isso aqui junto com vocês. Pra mim tá sendo assim uma realização mesmo. Tem um botão aqui embaixo, eu acho que fica desse lado, que é para você se inscrever. Se inscreve, ativa o sininho, que tem um sininho ali do lado, ativa o sininho para toda vez que eu botar um vídeo novo aqui ou entrar ao vivo, você ser avisada pelo YouTube. E deixa também o seu like, o seu joinha, o seu curtir, tá? Para eu poder saber que esse vídeo está sendo relevante para você. E se de alguma forma você concordar mais, quiser sugerir temas, não concordar também, coloca nos comentários. Pode comentar que eu vou te responder pessoalmente, porque aqui é um espaço de interação, de troca respeitosa, obviamente, mas a gente precisa deixar muito claro que isso aqui é um espaço para trocar, pra gente aprender. Então, tudo que eu tenho de experiência, de conhecimento, eu vou trazer para vocês aqui dentro, seja em live, seja em vídeos gravados, para que vocês tenham acesso a essas informações que eu também tenho acesso. Então, são aí mais de 6 anos de experiência compilados aí nesses vídeos que a gente vai fazer aqui com uma certa frequência a partir de agora. Tô muito feliz. Eu fico muito feliz mesmo de dividir isso com vocês, tá? É uma forma de usar aqui a rede social para me aproximar de quem talvez eu nunca conseguiria ver pessoalmente ou ter uma oportunidade de dar uma aula presencial. Então vamos usar esse espaço aqui para a gente realmente promover essa interação, essa troca e crescer junto mesmo na confeitaria, tá bom? Vamos lá então. Terceiro ponto. Terceira verdade, meio difícil de engolir, que é a tal da vergonha, né, minha gente? Esses dias, se você me segue lá no Instagram, você viu que eu postei um stories que eu fiz no começo do ano passado. Foi no começo do ano passado. Foi quando eu decidi começar a dar aula. E aí, dar aula de confeitaria. E aí, eu tava misericórdia. Até eu rio de mim vendo. Mas assim, não é rir de deboche, mas da experiência. Porque assim, nossa, vocês não têm noção. Na verdade deve ter. Do tanto de bloqueio que eu tinha para poder ligar a câmera e aparecer, para ligar e falar assim, oi, tudo bem? Parecia que eu tava fazendo locução de rádio, sabe? Oi, tudo bem? Como você está? E eu falava assim meio cantado, assim, com as palavras assim. Ai, gente, nossa senhora, me deu vergonha alheia na hora que eu vi, mas um sentimento gostoso também de tipo, nossa, que bom que eu fui lá e fiz. Porque hoje eu não tô perfeita, obviamente que não, mas assim, o meu desenvolvimento deu um salto, sabe? A minha desenvoltura, a forma de me comunicar aqui. Eu ainda tenho vergonha? Em algumas situações sim, mas principalmente naquilo que é novo. Agora, de ligar a câmera do celular e começar a falar, não. Agora eu já faço isso com muita tranquilidade, com muita naturalidade. O que às vezes ainda me pega ali um pouquinho na vergonha se eu estiver em ambiente assim com muita gente, tipo fora de casa, eu tô andando na rua. Aí às vezes eu ainda tenho assim eu fico assim meio intimidada, porque os outros ficam olhando. Mas assim, não de falar em si, mas porque não é uma realidade que todo mundo conhece, não é uma realidade que é palpável. Quando a gente pega o telefone e começa a falar, começa a fazer stories ou fazer uma gravação, quem não tá familiarizado com isso, fica olhando, fala, gente, a menina tá meio doida, tá falando com o telefone, olha lá, ó, tá mostrando a câmera. Agora, quem já tá um pouco mais familiarizado, aí a coisa já fica um pouco mais fácil, assim, já nem nem fica olhando. Por quê? Eu sempre tive, assim, muita dificuldade em lidar com o chamar atenção. Então, eu sempre fui a pessoa que ficava ali meio escondida, que me encolhia, literalmente. Eu tenho, inclusive, problema de coluna, né? Já nasci com um problema de coluna, que não me afeta em nada, vivo normal. Mas, assim, já juntou esse problema que eu tenho. E aí, como eu ficava sempre, assim, meio encolhida, eu fui ficando, assim, meio encurvada. Então, depois de adulta, depois de crescida já, que eu comecei a buscar meu lugar mesmo, assim, aonde que eu tô? Estou aqui, cheguei. Não é que eu era uma pessoa espalhafatosa, também não sou ainda,
mas eu fui realmente buscando o meu lugar. E daí eu fui corrigindo minha postura e tal. Mas até fisicamente eu era uma pessoa acanhada. Então, aonde que eu quero chegar? A gente tem vergonha? Tem. A vergonha, ela faz parte. Tem pessoas que têm mais, que entram em pânico, dependendo da situação que é exposta. E aí, dependendo do nível, realmente tem que procurar uma ajuda profissional para poder vencer aquela barreira para conseguir ter melhores resultados socialmente, talvez no trabalho, enfim. Porque tem situações que não tem como, a gente tem que se expor. Agora, em que nível essa vergonha, esse acanhamento, esse constrangimento tá afetando o nosso trabalho? Em que nível ele está me paralisando? Em que nível ele está comprometendo os meus resultados? Se a minha vergonha, se a minha falta de coragem para aparecer, por exemplo, nos stories para fazer uma venda, estiver comprometendo o meu resultado, eu tenho que ver uma forma de lidar com isso. Por que eu tô tendo vergonha? Ó, tem coisa aqui. Tá certíssima. A melhoria só vem fazendo. Quanto antes começar, antes fica melhor. Isso aí. E é melhor a gente começar quando tem pouca gente no perfil. Acabou de abrir o perfil, acabou de abrir o Instagram, ou então o engajamento ainda é baixo, vamos fazer. Vamos começar. Começa com o que você tem. Porque aí as pessoas vão vendo também o seu crescimento. E à medida que mais gente for chegando, você já tá, ó, melhorando. Mais difícil é quando seu perfil já tá grande. Às vezes você faz um trabalho lindíssimo e as suas fotos estão pipocando na internet, daí seu perfil tá crescendo. Só que chega uma hora que seu perfil fica estagnado, porque você nunca aparece. As pessoas começam a sentir falta de ter uma figura ali, de ter uma pessoa aparecendo. E aí o que vai acontecer é que você vai começar a perceber que você quer crescer, mas você não consegue. E o que você vai ter que fazer é começar a interagir, é começar a criar relacionamento. E aí, se você não aparece, você deixa de vender. Hoje, principalmente quem usa o Instagram, precisa aparecer. Precisa botar cara, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E mais que isso, quando você aparece, você está quebrando uma série de barreiras ali que em algum momento alguém colocou na sua cabeça ou que você criou. Lembra lá da falta de apoio? Lembra da hora certa para começar? A hora certa é agora. Terminou a live, liga a câmera, liga o stories do Instagram, bota um filtro se você se sentir mais confortável, liga e fala, gente, para esse final de semana eu tenho tal produto. Quem quiser, quem quiser comer tal sobremesa esse final de semana, ou se você já quer deixar encomendado para não ficar sem do seu brigadeiro, do bombom, enfim, do produto que você tem, né? Vê ali o que você tem. Deixa eu reformular e falar de novo para vocês poderem repetir. Vai ligar a câmera do celular e vai dizer: oi, fulano aqui, se apresenta, porque se você nunca apareceu, pode ser que as pessoas estranhem, né? Vai falar, ó, quem é você? Fala seu nome, principalmente se não tiver seu nome ali na bio. Fala seu nome. Oi, a Cris aqui, estou a Cris aqui, tudo bem? Então, tem para esse final de semana fatias na marmita, fatias deliciosas de bolo de baunilha com brigadeiro e geleia de morango. Me chama aqui no direct, só escrever aqui embaixo e me chamar no direct ou clicar lá no link da bio para me chamar direto no WhatsApp e reservar sua fatia. Mas ó, corre porque são poucas unidades. Pronto, fiz uma chamada. Depois você volta essa live, assiste de novo esse pedacinho, coloca em prática. Aí você vai falar, ah, Cris, mas não dá porque eu fico com vergonha, Menina, não pode. Por quê? Quando você fala pra mim que você fica com vergonha de vender, você tá dizendo que o seu produto não é bom. Você tá dizendo que o seu produto não merece sair da sua cozinha. Que as pessoas não deveriam comer aquilo que você faz. Seja porque não é gostoso, porque não é bonito, porque não é higiênico. Que você não merece ser reconhecida pelo que você faz. Que o seu trabalho não tem valor. Que você não merece ter boas ideias. Que você não merece ser uma pessoa que tem uma ideia criativa, que faz um produto que as pessoas possam ir lá e te parabenizar. Quando você fala pra mim que você tem vergonha de vender o seu produto, que você tem vergonha de aparecer e anunciar o seu produto, seja pela rede social, seja vendendo de porta em porta, seja oferecendo para os comerciantes da sua região, seja fazendo anúncio lá no Facebook,
que você nem precisa falar muito, porque lá tem muita coisa de texto. Quando você fala para mim que você tem vergonha de fazer isso, alguma coisa está acontecendo. E eu tenho certeza que se você está aqui agora, se você está assistindo essa live agora, e você está buscando aprender, se você está buscando mais conhecimento, se você está buscando mais informação para melhorar o seu processo de produção, para se melhorar enquanto empreendedor, enquanto empresária, para melhorar a sua técnica, para melhorar o seu resultado, eu tenho certeza que o seu produto é bom, é bonito, ele é gostoso, ele é feito dentro das normas de higiene e segurança alimentar. Agora, você precisa parar de se preocupar com o que o outro fala. É da noite pro dia que vai acontecer? Logicamente que não é. Não é. Eu te falo isso com conhecimento de causa. Não é instantaneamente. Ei, Gisele, boa tarde. Não é instantaneamente. Mas é um processo que vai acontecer com você. De você simplesmente parar de levar em consideração tudo que as pessoas fazem. Lembra lá no primeiro ponto da falta de apoio? Que quando a gente encontra falta de apoio das pessoas que estão ali ao nosso redor, as pessoas não têm obrigação de nos apoiar, porque elas não têm obrigação com o nosso negócio. Da mesma maneira que elas não têm obrigação de nos apoiar, a gente também não tem obrigação de ficar escutando as babosadas que elas ficam falando. Porque tem gente que só enche a paciência. Eu tenho certeza que você já passou ou está passando pela situação seguinte. Nossa, mas você já viu o canal da fulana de tal? Ela ensina uma receita deliciosa de panetone. Aí você fala, cara, mas eu tenho panetone. Eu faço panetone há 5 anos. Você está querendo me ensinar uma receita de panetone? Eu vendo panetone a rodo, igual água. Não, mas é porque tem uma moça que está dando um curso que eu vi aqui na cidade, um curso para fazer bolo. Mas eu vivo fazendo bolo, eu faço 50 bolos por semana. Meus bolos são ótimos, meus clientes amam meus bolos. Tem gente que não consegue entender que aquilo que você está fazendo é sério, que você não está brincando de cozinha. Então, para esse tipo de opinião que às vezes te coloca para baixo, você tem que se sustentar e tem que dizer, ok, muito obrigada, e segue a vida. Se você não quiser se desgastar, porque você tem 2 opções. Você se desgasta infinitamente, briga, ai, que fulano falou de novo. Você agradece e segue. Uma hora a pessoa vai perceber que você não é essa pessoa que está aqui no início, que você não sabe nem para que lado vai. E que você precisa de rumo. Não, é que você já deu um salto e você já está com a sua empresa consolidada. Mas para as pessoas que estão ao seu redor, às vezes é difícil digerir isso. Sabe por quê? E isso é outra coisa assim, que eu não sei quem falou, não sei de onde veio, mas isso é verdade. É difícil para as pessoas entenderem aonde você está, entenderem o nível que você está, que você tem agora uma empresa, que você não é mais uma pessoa que depende de horário que outra pessoa vai te dar. Que você define os seus horários, mesmo que seja trabalhando pra caramba, mas você define os seus horários, que você tem a sua empresa. E elas estão no mesmo lugar. Trabalhando na mesma empresa, recebendo o mesmo salário, sem perspectiva nenhuma de melhora. Mas você pensou fora da caixa, você expandiu, você falou, o que eu vou fazer agora? Eu não quero, mas não aguento mais trabalhar de carteira assinada. Ah, vou fazer alguma coisa pra mim. O que eu sei fazer? Ah, eu sei fazer geralmente é assim, tá? Eu sei fazer um bolo, eu sei fazer uma torta, eu vou fazer pra vender. Dali daquele, vou fazer pra vender, daí a pouco aquilo tá virando sério, e dali você vai montando o seu negócio, você quer formalizar, e daí você começa a aprender, daí a pouco você tá com a sua empresa toda redondinha. Só que para quem não conseguiu pensar fora da caixa, a pessoa ainda tá parada aqui. Então ela não consegue ver. Então, ou ela vai vir e vai te perguntar, ela vai tentar entender com você como é que você fez para sair de onde ela também estava e você subiu e ela ficou. Ou ela vai te criticar. Ela pode te criticar porque ela não entende o que você está passando. Ela pode te criticar porque ela acha isso loucura, é total assim, insanidade empreender, porque você está largando uma carteira assinada, que é uma estabilidade, e daí você está dando um tiro no escuro. Você não sabe onde é que vai dar, você não sabe se você vai vender, se você não vai. Então ela acaba fazendo críticas para tentar te proteger, ou porque ela é maldosa mesmo, e aí ela não tem mais nada para fazer da vida e ela quer encher a sua paciência.
Agora, não importa qual é a situação. O que importa é o que você vai fazer com esse monte de informação. Se você vai lidar com tranquilidade, o que você tem que fazer? Valeu, tchau! E vai seguir o seu trabalho. E se aquilo começar a te importunar, começa a evitar esse tipo de pessoa. Ah, Cris, mas não tem jeito, porque é da família, não sei o quê. Comece a evitar. É simplesmente evitar. Fale o mínimo necessário, seja educada e respeitosa. Cumpra a sua obrigação social, se você tiver essa obrigação social, e cada um para um canto. E quando alguém falar algo que for desrespeitoso com relação a você, às vezes você tá lá sei lá, no almoço da família que reuniu, tá os primos, tita, todo mundo, a família inteira lá reunida. Não, porque a Cris tá fazendo uns bolinhos, tadinha, porque eu já escutei isso. A Cris tá fazendo uns bolinhos, tadinha, porque precisa, né, tá passando apertado. O que você vai fazer ali na hora? Não, eu tô montando a minha empresa. Eu faço o bolo assim, assim, assado. Só trabalho com encomenda. Inclusive, se vocês quiserem encomendar, pode me chamar no WhatsApp. É o tal do pegar o limão e fazer uma limonada. Não é deixar as pessoas acharem que você tá trabalhando com a confeitaria porque é a sua última opção. E mesmo que você tenha entrado como última opção. Se você tá aqui até agora, que já tem 40 minutos que a gente tá em live, se você tá aqui até agora, eu tenho certeza que ela já passou de última opção para a única opção, para a escolha que você fez profissional da sua vida, que você quer seguir na confeitaria. E ninguém tem o direito de falar que você tá fazendo isso porque tadinha. Não, é a sua escolha profissional. Porque quem acha que empreender é fácil, tá enganado. Você tem que aprender um montão de coisa para fazer, você tem que dar conta de um monte de coisa. A gente faz um trabalho surreal para fazer isso tudo aqui funcionar. Não deixe que as pessoas minem o seu empenho, a sua coragem, a sua vontade de fazer. Não, ninguém tem o direito de fazer isso, de pisar no sonho das pessoas. Então, diminua essas vozes que entram aí dentro da sua cabeça. Comece a evitar esse tipo de gente e se imponha. Porque quanto mais você absorver de tudo isso, com mais vergonha você vai ficar de meter a cara na rede social ou de pegar os seus doces e sair na rua para vender. Porque você vai estar sempre pensando, nossa, mas se fulano ver, o que fulano vai achar? Nossa, mas se eu encontrar com fulano ali na hora que eu estiver vendendo, não, então nem vou. Nossa, mas... Não, o problema é do fulano, larga o fulano, tá? É o seu trabalho é digno. Eu tô aqui para poder falar para você que você não tá sozinha. A gente está formando aqui uma comunidade de mulheres responsáveis pelas suas próprias atitudes e decisões, que estão determinadas a transformar a confeitaria na sua fonte principal e única de renda. E eu vou te ajudar nesse processo, agora durante todo esse aquecimento para a jornada, e durante a jornada você vai conseguindo aplicar tudo que eu vou te ensinar aqui, você vai aprender a desenhar certinho o caminho para sair do seu faturamento atual, que vai chegar até R$5.000, vendendo doce da cozinha da sua casa. Mas eu não consigo fazer isso com as minhas mãos. Você precisa agir. E uma das coisas que você precisa cortar é esse monte de gente que fica falando asneira na sua cabeça. Tá? Então tem que parar com isso. Você não pode ter medo de vender o seu produto, vergonha de vender o seu produto porque o outro vai achar alguma coisa, tá bem? E agora, a última verdade, que é a quarta verdade que a gente precisa esclarecer aqui de uma vez por todas. Concorrência não existe na confeitaria. Em todas as áreas, né? Mas quando que a gente vai definir concorrência aqui? Como a gente está falando da confeitaria, então vou falar especificamente. A concorrência que existe na confeitaria, na verdade, não é a concorrência, mas a primeira e principal concorrente que você tem é você. Sabe lá o plano que você tem que botar aqui, ó, no papel, escrever? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro, blá. Então, o que você fez com isso? Você começou a agir? Quando terminar essa live, você vai lá no seu Stories para poder vender o seu produto para o final de semana, fazer uma lista de espera? Ou mandar uma lista de transmissão lá no WhatsApp ou colocar no status? Ou você vai guardar essa boa ideia na gaveta?
Porque de boas ideias a gaveta já está cheia. A gaveta não precisa de mais boas ideias. Você precisa começar a executar. Então, se você tem ali o seu livrinho de anotação, faz todo o seu planejamento, faz toda a sua rotina e guarda e não executa, de nada serviu. Então, começa a executar. Porque a sua primeira concorrente, a sua principal concorrente é você mesmo, que guarda na gaveta todas as ideias que tem. E aí não tem todas as confeiteiras que moram na sua região, num raio de 15 quilômetros da sua casa, elas podem desaparecer dali e vender em outro lugar e deixar toda a clientela delas para você. Se você continuar guardando as suas ideias na gaveta, ninguém vai comprar com você. Ninguém vai saber que você existe, ninguém vai confiar em você, ninguém vai confiar no seu produto. Você precisa começar a executar. O segundo ponto fundamental para a gente entender sobre concorrência é ter a clareza de que concorrência existe entre produtos iguais. Se você está fazendo mais do mesmo, se você fica lá bisbilhotando a rede social da coleguinha, que está lá trabalhando, ralando para produzir, e você simplesmente vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, se você vai copiar o produto que ela está fazendo e vai anunciar tudo ali igualzinho, cuspido, escarrado, o que vai acontecer? Aí você vai estar competindo com ela. E a competição vai ser o quê? Preço. Primeiro momento o cliente vai olhar, pô, esse daqui é igual a esse aqui, qual que tá mais barato? Ah, tá. Só que aí ele vai para conversa no WhatsApp, porque tá mais barato, mas às vezes a diferença nem é tão grande. Ele vai pro WhatsApp. Na hora que ele for conversar, quem vai ter um programa de atendimento? Porque a gente pode até copiar o produto em si. Eu posso até pegar, estampar essa caneca igualzinho e colocar para vender. Mas como que eu tô anunciando essa caneca? Cris, eu gosto dessa caneca, eu amo essa caneca. Eu gosto dela porque ela é grande, eu gosto dela porque, principalmente quando tá assim frio, tá à noite, assim, eu faço um chá ou um chocolate quente. Agora não tô podendo, né? Não tô podendo com leite. Mas faço ali uma bebida quente, coloco aqui, eu abraço ela, sabe? Ai, fico aqui. E é uma sensação gostosa só de abraçar e minha mão toda cabe aqui, que as outras canecas que eu tenho não fazem isso. Mas quem que me passou essa sensação? Como que eu percebi que eu poderia fazer isso daqui? Será que foi quem me vendeu a caneca? Será que foi uma cena que eu vi num filme que me inspirou e aí eu reproduzi quando eu peguei essa caneca? Então não é só ter um produto, é você saber anunciar, é você saber entregar ele para o cliente, é saber você ter uma conversa efetiva com ele na conversa privada, seja no WhatsApp, seja no direct, ou na forma de comunicação que você definir. Tem muito mais coisa envolvida nesse processo de venda. Então não fica preocupado em ficar olhando o que a outra